Irmão, que coisa boa a gente tá aqui junto, velho. Só me lembra o Acamp. Aldeia, se a gente for mais pra trás, Itapsuma. É muito tempo, né, velho? Bicho, por falar em mais pra trás, estão sabendo. 31 de outubro esse ano, 504 anos da Reforma Protestante. 504, velho. Caramba, bicho. Tá vendo? Será que o pessoal conhece, Grau? Não sei. Você que não conhece a Reforma Protestante, a gente tem uma música sobre isso. Se liga aí. Quanto mais a Bíblia li, ele aprendia que dele a salvação não dependia. Este era o reformador Lutero. A salvação não é pelos nossos méritos, mas somente a graça de Deus nos salva. Quanto mais a Bíblia li, ele aprendia que pela fé o justo viveria. Este era o reformador Lutero. Somente a fé que nos sustenta. Isso não vem de nós, é Deus que nos dá. Quanto mais a Bíblia li, ele aprendia que só em Cristo a salvação teria. Este era o reformador Lutero. Somente Cristo é capaz de nos salvar, perdoar e abençoar. Quanto mais a Bíblia li, ele aprendia que a verdade na palavra encontraria. Este era o reformador Lutero. Somente as Escrituras contêm as regras de fé e prática para o cristão. Quanto mais a Bíblia li, ele aprendia que somente a Deus glória ele daria. Este era o reformador Lutero. Glória somente a Deus, porque Ele nos criou para que façamos tudo para a glória dEle. Glória somente a Deus. Amém. Glória somente a Deus. Amém. Bom dia, crianças! Bem-vindas para mais uma aula sobre a Reforma Protestante. E antes de fazermos a aula de hoje, vamos fazer uma pequena recapitulação. Eu sei que vocês lembram, quando a gente falou sobre a Reforma Protestante lá no começo, a gente falou sobre Martinho Lutero e sobre como ele vivia na época de 1517, numa situação em que a igreja estava cada vez mais separada da Bíblia. Nessa situação, a gente lembra que aconteciam coisas absurdas, como antigamente vendiam coisas chamadas indulgências, que era o povo, os padres, a igreja, dizendo que podiam vender para as pessoas a salvação de Cristo. E a gente sabe que isso não é verdade e isso não pode acontecer. A gente sabe também que nós, a humanidade, nós os homens, estamos todos separados de Deus por causa do pecado. E essa separação entre o homem e Deus só pode ser consertada se for por meio da fé, que a gente já aprendeu que a gente recebe gratuitamente, ou seja, uma graça de Deus. E para que essa reconciliação aconteça, a gente precisa de algo que é muito importante, que é fundamental, que é Jesus Cristo, que é o único mediador que é capaz de nos reconciliar com Deus. E a gente sabe disso como? Porque está na Bíblia. Na Bíblia, a gente pode encontrar no livro de Romanos, que está no Novo Testamento, no capítulo 3, capítulo aquele número grandinho, nos versículos 23 e 24. Versículos são os números pequenininhos. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês vão poder ler que está escrito: Pois todos que pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Isso significa que todos nós somos pecadores separados de Deus. E nós só podemos nos reconciliar mediante Jesus. Pronto, mas aí vocês devem estar se perguntando, e tia, como era antigamente? Antigamente, tipo nos tempos do Antigo Testamento, onde Jesus ainda não tinha vindo. Bem, aí é que tá uma coisa muito legal da Bíblia. Tudo na Bíblia apontava para Jesus. Mesmo assim, lá em Gênesis, lá no comecinho de Gênesis, já apontava para Jesus. E uma coisa que também mostrava que Jesus viria ser o nosso único mediador eram os rituais que antigamente era necessário serem feitos. E entre esses rituais, tinha um que era o que o povo precisava fazer para pedir perdão aos pecados. Ou seja, pedir perdão era se buscar reconciliar com Deus. E isso era feito através do sacrifício de animais, especialmente cordeiros e outros animais puros, imaculados, e que eram sacrificados para o povo pedir perdão a Deus. E tudo isso acontecia por intermédio do sacerdote, que era uma pessoa escolhida por Deus. E a gente pode ver isso no livro de Levítico, que é lá no começo da Bíblia, no capítulo 5, nos versículos 5 e 6, que diz: será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele, fará a expiação do seu pecado. A expiação aqui é a purificação, é trazer essa reconciliação, limpar esse pecado. E era isso que antigamente o pessoal precisava fazer. Mas aí, quando Cristo se fez carne, ele tornou um único mediador e não precisava mais que esse ritual acontecesse. Como a gente pode ver em 2 Timóteo, lá agora no final da Bíblia, no Novo Testamento, no capítulo 2, no versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E a gente sabe que isso significa que Cristo se tornou o nosso cordeiro, o nosso sacrifício pelos nossos pecados. E a gente vê isso na Bíblia também, em João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 36, que conta quando Jesus estava chegando onde João Batista estava profetizando. E diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Isso mostra que Cristo, como Cordeiro, precisou morrer na cruz, derramar o seu sangue para que fôssemos purificados dos nossos pecados. E assim, com a purificação dos nossos pecados, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E isso só pode acontecer por causa do sacrifício de Jesus. E só acontece por causa do intermédio dele, que é o nosso único e perfeito mediador. E a gente pode ler sobre isso também em Romanos, capítulo 5, versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas por isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então isso nos mostra que a nossa reconciliação com Deus, o perdão dos nossos pecados e a nossa purificação acontece apenas mediante a morte de Jesus Cristo, mediante a sua vida. E é por causa disso que hoje, os escolhidos de Deus, nós somos reconciliados com Cristo e com Deus. E é sobre isso que significa o quarto ponto que a gente estuda sobre a Reforma Protestante, que é Sola Christus. Ou seja, vamos lá recapitular, que Cristo é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens, quem o seu sacrifício foi para a nossa reconciliação com Deus e a purificação dos nossos pecados. E é por isso também que, através desse sacrifício de Jesus, a gente recebe o dom gratuito, ou seja, a graça, o presente de Deus, que é a fé. E é assim que a gente vem vendo o que a gente tem aprendendo, que está em Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que está aqui aonde? Na Bíblia, só na Escritura, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então é isso, criança. Espero que vocês tenham sempre em mente que é Sola Christus, o nosso único mediador entre Deus e os homens, entre a gente e Deus.
quando o nosso pecado, ele é perdoado por Cristo, não é perdoado pelo papai, não é perdoado pelo padre, não é perdoado pelo pastor, é perdoado por Cristo e é através do sacrifício de Cristo que a gente é reconciliado com Deus. E eu espero que vocês fiquem ligados para a gente continuar aprendendo sobre a Reforma Protestante e sobre tudo que está escrito aqui na Bíblia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Todo vídeo, deixe seu like, siga nas redes sociais, ative o sininho de notificações e compartilha. Tchau!